E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, vai assumir a partir de outubro a presidência da Corte e também do Conselho Nacional de Justiça, que é responsável por julgar a conduta de juízes. O órgão endureceu a pena para magistrados que fazem manifestações políticas a partir de uma resolução aprovada em 2019, diante do acirramento da polarização logo após a eleição presidencial. Barroso assume a presidência do CNJ em um momento delicado, em que ele próprio deu uma declaração encarada por partidos da oposição como ativismo político partidário. E aí quero dar as boas-vindas a Alexandre Garcia, seja muito bem-vindo. Quero ver a sua análise. Ontem nós conversamos muito aqui no programa Oeste Sem Filtro a respeito dessa declaração do ministro Barroso, uma declaração grave, que foi dada num evento político da UNE, em que ele disse, abre aspas, né, nós derrotamos o bolsonarismo, e agora, então, ele se prepara para assumir a presidência da Corte Suprema do Brasil. O que nós podemos esperar de ministro Barroso à frente do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça? Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Flávio. Olha, eu quero lembrar a posse do ministro Luiz Fux, faz 4 anos. Ele fez um discurso de posse dizendo que o Supremo não pode aceitar reclamação de partido político, que tem que resolver os assuntos no plenário da arena política. O Supremo não é arena política, é arena constitucional. Eu estou dizendo isso por quê? Porque agora parece que é o oposto. O ministro Barroso, que vai ser presidente do Supremo em breve, em Porto Alegre, na semana passada, disse que não é ativismo judicial, que o Supremo se tornou um poder político. Ou seja, a despeito do que diz o 2º artigo da Constituição, o Supremo está, no mínimo, dividindo com o poder político, que é o poder legislativo, né, essa função de exercer a política. Eu queria salientar o seguinte, que o Supremo, como guardião da Constituição, como o topo do Poder Judiciário, não pode ficar na dependência nem da vontade de Fux, nem da vontade de Barroso. O Supremo tem que estar acima das vontades pessoais, né, de ministros do Supremo. Essa declaração aí que o pessoal chama de polêmica, eu acho que não é polêmica, é uma questão de Dr. Freud aí que está atrás de mim, né, pensar que tenha sido um ato falho, né. E se não foi um ato falho, ele deixou de lado a moderação que caracteriza a magistratura para se empolgar diante da plateia da UNE e disse essa frasezinha, né, pesada, nós derrotamos o bolsonarismo. E fica todo mundo perguntando se é uma confissão, se foi uma derrapada. Ele se corrigiu dizendo que ele queria falar em derrotar o extremismo o extremismo golpista, ou seja, está revelando na cabeça dele que bolsonarismo é sinônimo de extremismo golpista, ou seja, ficou pior a emenda que soneto. Então, essa é uma questão da personalização, da politização, ele de manga arregaçada no Congresso da UNE. Imagina, eu nunca ia imaginar, na minha vida, que um ministro da Suprema Corte do Brasil, né, tivesse falando num Congresso da UNE. Jamais ia imaginar isso. Um político, sim. Né? O mesmo Congresso onde fez um discurso terrível, que eu lembro, o José Serra, quando era presidente da UNE. E o ministro foi lá, animou-se, esquentou seus nervos e soltou essa pérola de derrotamos a censura, né? Quem acabou a censura foi Geisel quando ele tinha 17 anos, o ministro tinha 17 anos, talvez não lembre, depois acabou com mais 5, quando ele tinha 20 anos, né? Mas nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem? Nós, ministros do TSE, nós, ministros do Supremo, nós o quê? O Supremo pôs uma nota dizendo que ele falou em nome pessoal. Não dá mais, isso não se separa, essa é uma velha fórmula, falou pelo nome pessoal. Enfim, desculpe, eu estou me alongando nesse assunto,
porque eu acho que esse assunto é muito grave. Diz respeito à divisão de poderes, diz respeito à Constituição, diz respeito à função dos ministros do Supremo, que precisam se preservar para preservar o tribunal e o tribunal ser mantido com o respeito da população. Paulo. Silvio Navarro, muito boa noite. Ainda ontem nós conversamos aqui com o desembargador aposentado Ivan Sartori e nós questionamos até se o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, poderia eventualmente punir o ministro Barroso pela sua declaração. E ele explicou que, na verdade, o CNJ é um braço do Supremo e que não caberia a ele, então, punir ou julgar integrantes do Supremo. E agora o ministro Barroso se prepara, então, para assumir tanto a presidência do STF quanto o do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Boa noite, Silvio. Num país sério, num país em que os poderes estivessem no seu devido sistema de pesos e contrapesos da Praça dos Três Poderes, né, o artigo 2º da Constituição, poderes harmônicos independentes entre si, ele deveria ser afastado do Supremo Tribunal Federal e não assumiria a coordenação do CNJ. Boa noite, Paula. Boa noite, Alexandre, querida Ana Paula Henkel, Flávio Morgenstern. Boa noite para quem nos acompanha. Paula, ouvindo o Alexandre falar agora, ele dizia: eu nunca imaginei que um dia um ministro do Supremo, da mais alta corte do Judiciário, estaria no Congresso da União Nacional dos Estudantes, que, diga-se de passagem, há décadas é comandada pelo Partido Comunista do Brasil. Houve uma virada num dado momento e o PCdoB passou a assumir o comando sem alternância interna na esquerda. Veja, nunca um ministro do Supremo foi a um evento como esse, e a própria UNE publicou isso nas suas redes sociais. Foi a primeira vez. Então, eu às vezes me pergunto se só o fato de estar naquele palanque com o microfone em punho, ladeado ali por políticos, por um ministro da Justiça que ele, por que não, eventualmente, na Suprema Corte, talvez até na função de presidente daquela corte com voto de Minerva, não poderá julgar. Aliás, ele vai julgar políticos, porque quem tem foro privilegiado, diferenciado no Brasil, os casos em que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República apresenta acusação, vão parar no Supremo Tribunal Federal. E ali tinham outros deputados, Orlando Silva, para citar um aqui, que saiu na foto, vamos dizer assim. A presença dele ali talvez já configure e seja o devido embasamento para a Lei 10.7950, né, artigo 39, ele feriu, ele era atividade político-partidária. Em relação à magistratura, talvez a lei orgânica da magistratura, artigo 26C, que nós falamos aqui ontem também com o doutor Ivan Sartori, mas talvez não se aplique, porque ele está ali numa das 11 cadeiras supremas. Mas, voltando ao ponto inicial, ele não tem condições hoje de presidir este conselho, né, o CNJ. Ele não tem condições de julgar juízes que estão algumas casas anteriores da que ele cruzou nesse evento da ONU. Ele perdeu a impessoalidade, a imparcialidade, a isenção. Eu acho, e termino aqui para não me alongar, Paula, repetindo aquilo que dissemos ontem, e o ministro Barroso deveria trocar a toga por uma candidatura política. Ele parece ter sido fisgado de vez pela política. Conhecemos a militância dele no movimento estudantil, algumas preferências ideológicas, mas agora ele resolveu cruzar a linha ainda no exercício da toga. Ele deveria deixar a toga e partir para a política. Talvez tenha até um caminho, um caminho alvissareiro na esquerda pela frente. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Segundo alguns juristas, inclusive o desembargador aposentado que nós ouvimos ontem, Ivan Sartori, acredita que o ministro Barroso tem incorrido, então, em crime de responsabilidade, segundo a lei do impeachment, artigo 39, exercer atividade político-partidário. Alguns parlamentares já estão protocolando um pedido de impeachment que, lembrando, cabe ao Senado fazer essa votação, né, avaliar a conduta do ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos Alexandre Garcia,
Flávio, Silvio Navarro, muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa, que continua estarrecida, né? Tenho lido alguns comentários de ontem para hoje nas minhas redes sociais, as pessoas estão assim, surpresas, mas não surpresas, né? Surpresas, mas com uma perplexidade de analisar onde chegamos, né? É impressionante que a nossa república virou uma democracia relativa. Como o Silvio muito bem colocou, inclusive no artigo, né, acho que não é nem a fala em si que é tão grave e não é ilegal, nem inoportuna ou infeliz, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse. É uma frase ilegal, é uma frase inconstitucional, mas o problema vem antes dessa frase ilegal, né? Dessa ilegalidade cometida ali num palanque político. A ilegalidade começa quando ele sobe nesse palanque, quando ele decide atender um evento como esse, que todos nós sabemos que a UNE hoje é um braço da extrema-esquerda no Brasil. A gente não tem que ficar adorando a pílula, não. É um braço da extrema-esquerda no Brasil. Ele não deveria ter subido ali naquele palanque. E aí, quando ele sobe e ele é vaiado, né? E segundo relatos, ele é vaiado por causa do impeachment da presidente Dilma. O que ele faz? Ele se ajoelha à turba sedenta por sangue. Ele vai exatamente no discurso político ideológico, a demonização do bolsonarismo, derrotamos o bolsonarismo, porque aí ele deve ter pensado, deixa eu pagar um pedágio ideológico aqui para ver se as vaias elas vão dar uma arrefecida, né? Digamos assim. Ele que é um ministro que nós sabemos muito bem que adora a Constituição viva, né? A aura da Constituição viva. O que é a Constituição viva? Não é a letra fria da lei, o que está no papel. É o que ele acha que deve ser interpretado de acordo com o que a sociedade espera, e não com o que está escrito ali na Constituição. Por isso que a nossa Constituição, hoje, ela é vilipendiada de uma maneira inacreditável, porque ministros assim, dessa estirpe, de achar que a Constituição é um documento vivo, se o Congresso não se movimenta para fazer as leis que eu penso que são adequadas para a atual sociedade, eu vou esticando aqui, né, a Constituição viva. E, para finalizar, Paula, é interessante, né, como a nota do STF tenta distanciar um pouco, coloca panos quentes, mas tenta distanciar um pouco o ministro Barroso da instituição, como não, é uma opinião pessoal. Mas quando o deputado Daniel Silveira fez aquele vídeo que levou, né, a todo o imbróglio, a prisão e a graça constitucional, né, do presidente Bolsonaro, o indulto, agora de volta à prisão, criticando o ministro Alexandre de Moraes, e aqui também sempre falamos que não concordamos da maneira como aquele vídeo foi entregue, aí foi um ataque à instituição. Qualquer crítica a qualquer ministro é sempre vista como um ataque à instituição Supremo Tribunal Federal. Mas aí, no caso, quando um ministro fala uma ilegalidade, uma bobagem, um absurdo desse, aí não é mais instituição, é só o ministro. Flávio Morgenstern, seja bem-vinda aqui ao estúdio de Oeste Sem Filtro, está me fazendo companhia aqui, a Branca já se despediu. E antes do seu comentário, quero pedir aqui para a nossa produção exibir a charge da semana, que você pode conferir no site revistaoeste.com, está aí do nosso talentosíssimo Schmock. Todas as nossas charges você pode encontrar no site revistaoeste.com, e inspirado aí na declaração do ministro Barroso, Schmock fez essa charge exclusiva aqui para a gente da Revista Oeste. Flávio Morgen, seu comentário, sua análise, lembrando que agora o ministro Barroso vai assumir em breve o STF e também vai assumir o comando de um órgão que fiscaliza e julga outros juízes.
Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, gigante Alexandre Garcia, meu amigo Silvio Navarro. Boa noite à nossa audiência. Sempre uma honra estar aqui. Ora, o que nós estamos vendo talvez seja uma das frases mais graves da história brasileira recente, sendo que a história brasileira recente tem uma frase extremamente grave mais ou menos a cada 6 horas, estourando, né? O que o artigo do Silvio, que foi colocado agora nessa edição da Revista Oeste para os nossos assinantes, né? Deve ter um QR Code aí também para todo mundo, é o ponto fundamental, aquilo que a Ana Paula estava falando agora no comecinho. O que o ministro está fazendo num evento político? Ou seja, ele julga políticos. E ele vai a um evento de um dos lados da política. Você imagina um juiz de futebol indo a um evento, lá, chegando no campo lá com a camiseta, falando, tô torcendo pro Corinthians e não pro Palmeiras. Isso significa que este país, que esse jogo de futebol vai ser bom, vai ser justo? Não. No caso de um país, isso significa que nós assumimos, essa é a grande questão do que está sendo disputado na mídia, nós estamos assumindo, nós vimos uma confissão de que nós estamos nós viramos, aliás, uma república das bananas, tá? O ministro Barroso, que adora se jactar, né, de ser uma pessoa civilizada, iluminista, como ele adora dizer, né? Acho que a única coisa que o iluminismo fez de verdade foi a divisão entre os poderes. E é isso que o ministro Barroso não faz, ele não pratica. Ele está assumindo um papel político, ele está virando uma dessas pessoas que transforma o Brasil naquilo que é visto nos filmes americanos como aqueles ditadores, sabe, os mais ridículos, que além de serem mortíferos, eles sempre são, assim, engraçadinhos, sabe, todo mundo trata eles como ridículos, é sempre dessa forma. A grande questão que nós precisamos investigar agora é o que o ministro Barroso fez para poder dizer nós vencemos o bolsonarismo. A versão que ele deu, o Alexandre Garcia já comentou aqui, ela é contraditória, ou seja, o STF publicou uma nota pela sua assessoria dizendo, ele fez referência ao voto popular, ou seja, ele está se colocando ali, já é um erro, como uma das pessoas que vota pelo lado do Lula. Só que não, logo depois ele aparece dizendo, não, eu estava me referindo aos atos de Brasília do 8 de janeiro. Ora, isso é posterior à eleição, bem posterior. Posterior, inclusive, à posse do Lula, ou seja, você fez alguma coisa aí que nós precisamos investigar o que foi. Está se referindo à eleição, está se referindo ao posterior, o que foi feito antes da eleição, durante a eleição, depois. Lembrando que o ministro Barroso, ele, no dia anterior à eleição, ele postou no seu Twitter, né, uma dica de música, um samba lá, Já Vai Tarde. Parece que ele já sabia o que queria acontecer no dia seguinte, ou seja, algo aí precisa ser investigado de fato, né? Ele tem um histórico de várias declarações e a Lava Jato, ela acabou, foi enterrada pelo próprio STF por causa de uma declaração de uma mensagem roubada do Sérgio Moro dizendo, olha, eu acho que essa prova é fraca, ou seja, aí eu vou absolver o Lula se for com essa prova, né? Agora vem essas mesmas pessoas, né, como foi dito aqui, o Barroso ainda vai julgar os juízes tomando partido, né? Vão fazer gols de juízes. Nós precisamos investigar os atos antidemocráticos que estão ocorrendo em um certo prédio em Brasília.